Bom dia, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 horas para nós darmos continuidade ao estudo da obra Sinal Verde, psicografia Francisco Cândido Xavier, autoria de André Luiz. Bom dia para Bianca, querida amiga Bianca, para Luana, bom dia para Conceição, bom dia para Estrela Carli, bom dia para o Magnum CST. Sejam todos muito bem-vindos, os amigos do perfil Só para Estudar, que alegria ter vocês aqui. Michele Araújo, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Ó, o Magno falando lá da Chapada Diamantina. A Carol Vestrin, bom dia, minha querida irmã, tudo bom? Eu espero que estejamos todos tendo um sábado abençoado, iluminado nas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcileia Pena, bom dia. O Instagram, né? O meu baby38, bom dia. A Miriam de Loredo, bom dia. Hoje nós vamos para a lição de número 42 de André Luiz. Nós vamos conversar sobre as festas. A Josi Cícero da Silva, lá de Maceió, bom dia. Rio de Janeiro ligado aqui conosco, Estrela, que coisa boa. André Luiz, o Sinal Verde, são muitas regras procedimentais. Maria Goretti, tudo bom? Bom dia. Tudo bom, minha querida irmã? A Loren, a Fran, sejam bem-vindas. A Fernande, a Francinete, que é muito bom ter vocês aqui. São lições procedimentais do dia a dia. Sinal verde, o que fazer, o que não fazer, o que ter atenção. No domingo passado, nós conversamos sobre as reuniões sociais. Nossa forma de comunicação um com o outro. Hoje, André Luiz vai conversar conosco sobre as festas, sobre as comemorações, como devemos nos comportar nas comemorações a que atendemos, quais são as comemorações de bom grado a atender e assim por diante. A nossa metodologia ela é bem simples, bem tranquila, nós fazemos a leitura de toda a mensagem e depois nós voltamos ponto a ponto comentando aquilo que achamos ser mais importante. E pedimos a todos os companheiros, a todas as companheiras, os irmãos e as irmãs muito queridas que estão aqui conosco para participarem, trazendo as suas perguntas, as suas conclusões, fazendo disso um verdadeiro estudo em conjunto. No que se refere a festas, André Luiz irá nos dizer o seguinte: todos os motivos para festas dignas são respeitáveis. Entretanto, a caridade é a mais elevada de todas as razões para qualquer festa digna. Ninguém há que não possa pegar aquela pequena parcela e contribuir para a realização dessa ou daquela empresa festiva, destinada à sustentação das boas obras. Sempre que possível, além da sua quota de participação num ato festivo com fins assistenciais, é importante que você coopere na venda de pelo menos 5 ingressos, no campo dos seus amigos, a benefício do empreendimento. Mesmo que não possa comparecer em uma festa de caridade, não deixe de prestar a sua contribuição. Festejar dignamente em torno da fraternidade humana para ajudar o próximo é uma das mais belas formas de auxílio. Se você não dança, não é aconselhável o seu comparecimento em um baile. Nos encontros esportivos, é melhor ficar à distância, se você ainda não sabe perder. Se você possui dons artísticos, quanto puder, colabore gratuitamente no trabalho que se efetue, em auxílio ao próximo. Nas comemorações de aniversário, nunca pergunte quantos anos tem um aniversariante. Nem vasculhe a significação das velas postas no bolo tradicional. Conduza o empreendimento festivo sob a sua responsabilidade para o melhor proveito em matéria de educação e solidariedade, que sempre se pode extrair do convívio social. Aprendamos a não criticar a alegria dos outros. Deixar aqui o nosso bom dia para a Reusa, para a Juliana, para a Maria Moreira, para os amigos do Locutor Espírita, para a Luzia, para a Pri Feltran. Quanto tempo eu não te via por aqui, Pri? Bom dia, tudo bom? Para Janaína Saldanha, para Sancho Dias, a Beth, para todo mundo que está aqui com a gente. Vamos lá. Bom, festas.
todos os motivos para festas dignas são respeitáveis. O que é uma festa digna? Nós nos perguntamos por que André Luiz vai fazer essa especificação. O que é uma festa digna? E aí, acredito que fica... Porque se nós aqui, se eu, Uriel, começar a dizer aquilo que eu considero uma festa digna, eu vou estar sendo julgador. Cada um de nós, e nós não estamos aqui para julgar o comportamento de ninguém, cada um de nós vai saber na sua consciência aquilo que é uma festa digna, aquilo que é uma comemoração digna, aquilo que é uma reunião digna. Uma reunião onde haja respeito mútuo, onde você vá para se divertir, onde você vá realmente para extravasar de forma saudável das tensões da semana. Isso faz parte de cada um. Cada um de nós vai fazendo um juízo de valor. O juízo de valor é subjetivo. Subjetividade é individual. A minha subjetividade é diferente da sua. Então, cada um de nós vai fazer um juízo de valor daquilo que considera uma festa digna ou não. E aí, André Luiz vai nos dizer, todos os motivos para festas dignas são respeitáveis. São respeitáveis. Entretanto, e aí ele coloca uma razão que é mais elevada de todas para qualquer festa que se dignifique, que é a caridade. Entretanto, a caridade é a mais elevada de todas as razões para qualquer festa digna. De todas as razões para qualquer festa digna. Os queridos amigos do Locutor Espírita falam, a vigília pode ser um instrumento importante. A recomendação evangélica, meus queridos irmãos, é o quê? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Você precisa vigiar e você precisa orar. Tem uma passagem muito interessante. O Cristo está logo depois da transfiguração no Monte Tabor. Ele desce do monte e ele encontra alguns dos seus discípulos ali sendo atacados veementemente por alguns escribas, fariseus que ali estavam. E por que os seus discípulos estavam sendo atacados por essas personalidades, por essas personagens? Porque um pai havia a eles apresentado um jovem endemoniado, que era vítima de perseguição desde a primeira infância. E ora caía no fogo, ora era lançado na água, não tinha paz. E os discípulos oraram com todas as fórmulas possíveis e não conseguiram expulsar, algumas traduções evangélicas vão trazer demônio, mas nós entendemos, não conseguiram expulsar aquele obsessor daquele jovem. Não destrinchando toda a passagem, porque não é o nosso objetivo, o Cristo, naquela inflexão magnética do Messias, de um espírito já puro, ele consegue com algumas palavras, ele concede algumas lições, e com algumas palavras ele consegue expulsar aquele obsessor daquele jovem. Mais para frente, os discípulos vão perguntar a Jesus. Nós estamos observando as suas pregações, como o Senhor expulsa os demônios, e nós não conseguimos expulsar daquele jovem. Por que isso aconteceu? E aí o Cristo vai dar a lição, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá dizer a essa montanha, passa daqui para lá, e ela irá passar. Mas ele traz uma segunda lição que é muito importante. Porque alguns, e aí a tradução, porque alguns demônios, aí o que nós vamos trazer aqui? Porque alguns adversários, alguns problemas, algumas situações, só são expulsas com muita oração e muita vigilância. Muito jejum é a palavra que ele utiliza, muita oração e muito jejum. E aí nós passamos alguns séculos da nossa história de movimentos religiosos entendendo que o jejum era uma mortificação da matéria. O jejum é exatamente o vigiar, que os queridos amigos do Locutor Espírita trouxeram aqui, nos dizendo a vigilância é extremamente importante. Sim, porque quando nós oramos e vigiamos, nós percebemos aquilo que nos prejudica. E percebendo aquilo que nos prejudica, nós nos afastamos. E aí nós voltamos aqui ao capítulo da questão das festas. O que é uma festa digna? Se nos prejudica, talvez seja para jejuar, para não comparecer. Se é um motivo para um crescimento de um adversário dentro de nós,
para a excitação de uma concupiscência que exteriorizar-se-á em uma tentação com consequências graves e danosas no nosso dia a dia, talvez não seja uma festa digna. Talvez seja necessário o jejum. Então é isso que nós precisamos observar. Nós temos um guia muito seguro para observarmos quando a reunião é digna ou não. Está a nos engrandecer? Está a nos propiciar crescimentos, melhoria? Ou está a nos convidar ao arrojar de quedas fragorosas? E aí cada um responde. É por isso que eu estou dizendo, eu não vou responder isso na sua vida. Você não vai responder isso na minha. Você vai responder na sua vida. Mas se você acha que está te fazendo bem, quem sou eu para falar que não? Quem sou eu para falar que não? Quem sou eu para dizer que heresia? Se você acha que está te fazendo bem, meu amigo, mas cuidado com as consequências. Cuidado com as consequências. E aí, se você já percebe no teu íntimo, opa, não está me fazendo tão legal, essa baladinha, não é? Esse encontro aqui, essa reuniãozinha, não está me fazendo tão legal. Não estou gostando das consequências disso. Então talvez seja a hora de vigiar. Talvez seja a hora de jejuar. Talvez seja a hora de até dizer o não. Até dizer o não. Ninguém há, continuou André Luiz, que não possa pagar pequena parcela para a realização dessa ou daquela empresa festiva, destinada à sustentação das boas obras. Isso aqui é muito belo e vai dizer muito às nossas... Em primeiro momento eu vou falar, logicamente, por sermos espíritas, né? Vai dizer muito às nossas casas espíritas, mas eu vou ampliar às nossas instituições religiosas em geral. Nós sempre podemos cooperar para realizar alguma empresa festiva em que a caridade é a mais elevada de todas as razões. Nós sempre podemos cooperar com alguma pequena parcela. Quantas vezes em casas espíritas, e a Reusa está aqui, Reusa e eu, nós somos companheiros da mesma casa espírita aqui na cidade de Patos de Minas. A Conceição, não sei se está aqui ainda, mas também é uma companheira da mesma casa. Nós frequentamos a mesma casa espírita aqui em Patos de Minas, que é o Centro Espírita Francisco de Assis. Quantas vezes nós já não observamos que vai se fazer um jantar, um almoço, uma promoção festiva para o auxílio aos trabalhos da casa, pessoas que vão tirar 1, 2, 3, 4, 5 reais do bolso e vão fazer aquela doação de coração. Então nós sempre podemos cooperar. Quantas vezes eu já não vi isso dentro de uma casa espírita? E é de emocionar. E é também, e aí a gente fica assim, a gente tenta não fazer o movimento, mas a gente fica muito triste quando percebe que tem pessoas que podem contribuir muito mais e não contribuem. Mas isso é de cada um, né? Deixemos a cada um segundo suas obras. Então a gente sempre pode prestar uma colaboração numa empresa festiva dentro das nossas instituições religiosas que tem um caráter de caridade. Né? Daniel, meu querido amigo lá de Biá, bom dia, Daniel, tudo bom, meu irmão? A gente sempre pode fazer isso. Para eu continuar essas explicações, eu vou ler o terceiro ensinamento de André Luiz, porque eu acho que vai ser importante para o período que nós estamos vivendo. Sempre que possível, além da sua quota de participação num ato festivo, com fins assistenciais, é importante que você coopere na venda de, pelo menos, 5 ingressos no campo dos seus amigos, a benefício do empreendimento. Bom dia para Gabriela Mulê, nossa querida amiga lá do perfil Cientista Espírita. Seja muito bem-vinda, minha amiga. O que acontece? Você está na tua casa espírita, você está na tua instituição religiosa, qualquer que seja ela. O Espiritismo 24 horas é um campo aberto para o amor. Né? Nós aqui não fazemos diferenciação, todo mundo sabe disso. Então você está na igreja católica, né? Você está na sua casa espiritualista, na sua igreja evangélica, em qualquer lugar. Percebeu, tem ali algo, a gente está fazendo um jantar assistencial, um almoço, alguma promoção. Olha o que André Luiz fala, a gente tem a obrigação de vender pelo menos 5 ingressos entre os nossos amigos, a gente tem que colaborar. Eu acho muito interessante que as pessoas acham que as instituições religiosas vivem de vento, que elas não estão abarcadas pelas questões materiais. Instituição religiosa paga água, instituição religiosa paga luz, instituição religiosa tem família que fomenta com a doação de cesta básica, instituição religiosa tem gasto material.
Às vezes a gente vai à reunião que tem na instituição religiosa uma vez por semana, mas a gente não pensa como é que está funcionando com a luz. A gente não pensa aquela água que a gente deu descarga no banheiro, que aquilo ali tem cobrança. Então a gente precisa cooperar. A gente precisa cooperar. E eu digo mais, eu vou trazer para esse tempo da pandemia, que as nossas instituições estão com as atividades suspensas. Mas a fome das famílias que são assistidas pelas nossas instituições religiosas continua e talvez tenha até aumentado. O número de famílias assistidas pelas nossas instituições religiosas continua e talvez tenha até aumentado. E aí eu pergunto, será que a gente está fazendo isso aqui? Cooperando materialmente? Materialmente, a Lídia fala, tem aluguel. É a casa espírita aqui em Patos que eu frequento, ela tem a sede própria. Mas tem outras casas espíritas que não têm. Que não... Ah, Daniel, com certeza. Isso é um problema só de Ibiá, tá? Ibiá tá... é especial no mundo, é só em Ibiá que isso acontece, Daniel. Percebeu? Então, a gente... Eu me lembro muito bem disso. A presidente da nossa casa espírita, uma vez ela veio conversar comigo, Dona Marli, uma pessoa muito querida, que eu tenho grande admiração, e ela veio conversar comigo e ela falou, Uriel, eu vou começar a pedir antes das doutrinárias, eu vou começar a falar que a casa precisa de contribuição. Falei, Marli, passou da hora. E tem outro ponto também, porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas não sabe como ajudar. Eu posso falar isso pela casa espírita, que é onde eu convivo. Às vezes nós espíritas a gente fica com muita vergonha de falar, nós pagamos luz, nós pagamos água, nós temos cesta básica aqui, tem 30 famílias que são assistidas aqui com cesta básica 2 vezes por mês. Vocês podem ajudar? Vocês podem contribuir? Isso não é ser vendilhão do templo, porque às vezes a gente acha que isso é ser vendilhão do templo. Não, não é ser vendilhão do templo. Isso aí é demonstrar que nós precisamos estar unidos para manter as necessidades materiais de uma instituição religiosa. Nós precisamos estar unidos. E aí eu me lembro que foi na nossa casa espírita aqui no Francisco de Assis, o domingo é onde o público é maior, quando nós temos as reuniões públicas, né? Porque agora nós estamos com as atividades suspensas. E aí eu me lembro que a Dona Marli, nesse domingo, ela falou, e aí nós temos os nossos bloquinhos de contribuição, foi um recorde as pessoas que pediram o bloquinho de contribuição. Então, às vezes, também as pessoas querem ajudar, mas não sabem como ajudar. Então, isso é um papel do trabalhador da casa em mostrar para os frequentadores que há necessidades materiais na casa, e é um papel também daquele que frequenta, que saber que a luz tem gasto, que a água tem gasto, que a cesta básica tem gasto, que a gente não vive de vento, que se nós estamos ainda no Império de César, nós temos algumas obrigações de César que precisam ser cumpridas. Então, o André Luiz ele vai falar aqui da questão de se você está participando ali de uma promoção assistencial para a casa espírita, que você, que é o trabalhador, tem a obrigação de vender pelo menos 5 ingressos, ofertar pelo menos 5 ingressos para aquelas pessoas que são do seu círculo, mas isso a gente vai expandir aqui. A casa espírita que você frequenta precisa de colaboração material. A instituição religiosa que você frequenta precisa de colaboração material. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Tá? A Conceição aqui falando, tem enxoval para as mães que precisam. A Conceição é uma trabalhadora que conhece o enxovalzinho. Ela faz parte da equipe da nossa casa espírita que trabalha diretamente no enxovalzinho. A minha mãe, aqui em Patos de Minas, ela faz parte de outra casa espírita, que é a Sociedade Espírita Recanto da Paz, Ser Paz. E a minha mãe faz parte de um trabalho lá que chama Costurinha, que faz justamente um enxoval para as gestantes. Quantos casos a minha mãe já não me contou? Gestantes quase ali ao final do período gestacional chegam sem nenhuma roupa para as crianças. E aí é o trabalho do enxovalzinho. Mas o enxovalzinho tem tecido, enxovalzinho tem máquina de costura. Máquina de costura gasta energia elétrica. Então a gente precisa cooperar. Nós precisamos cooperar materialmente com as instituições religiosas que nós frequentamos. E a instituição religiosa que lembra a você que ela tem gastos materiais, ela não está fazendo como os vendilhões do templo. Ela está pedindo uma colaboração. E é nossa obrigação cooperar. É nossa obrigação colaborar.
Mesmo que não possa comparecer a uma festa... Deixa eu só ler aqui o comentário do Arley, nosso querido Arley. Aqui em Piracicaba, um abraço para os amigos de Piracicaba, a casa que frequento tem diversos eventos para ajudar. Realmente precisamos ajudar e trabalhar em conjunto. Excelente, excelente, Arley. É isso. É isso. Né? A união vai fazer a força nesse sentido. Mesmo que não possa comparecer a uma festa de caridade, não deixe de prestar a sua contribuição. Eu não posso ir, eu vou estar viajando, mas 5 quilos de arroz você pode dar. Um saquinho de feijão você pode dar. Vai ser almoço? Né? Geralmente, quando a gente faz almoço nas casas espíritas, o que a gente faz? A gente faz o levantamento do almoço. O almoço é para tantas pessoas, tudo muito bem organizado. Tudo muito bem organizado. O almoço é para tantas pessoas, nós vamos precisar. E a gente faz uma lista. Nós vamos precisar disso, 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 disso. E aí nós vamos passando. O que você pode doar? O que você pode doar? O que você pode doar? Mas não é porque você não vai comparecer que você não vai poder doar. Não. O que tem na lista aí? Sei quantos quilos de carne? Não. Deixa comigo. Eu dou. Eu dou. Faça a tua oferta. Faça a tua oferenda. Mesmo que você não possa comparecer. Festejar dignamente em torno da fraternidade humana para ajudar o próximo é uma das mais belas formas de auxílio. Se você não dança, e aqui nós já vamos extravasar um pouquinho, né? Nós falamos muito aqui, até de forma muito apaixonada, peço desculpas se alguém ficou incomodado com as nossas palavras, mas é um assunto que nós precisamos conversar. É um assunto que nós precisamos conversar. Aí aqui ele já vai expandir um pouquinho, né? Já vai falar das festas em geral. Se você não dança, não é aconselhável o seu comparecimento num baile. Isso aqui vai parecer muito restritivo de André Luiz. O que ele está fazendo aqui, na verdade, é te convidando a uma reflexão. É aquela reflexão que a gente fez no início, tá bom? É a reflexão que a gente fez no início. Qual o motivo que me leva a essa festa? Essa festa é de caráter digno? Essa festa irá me fazer bem? Eu não danço, eu sou um cabo de vassoura. Eu não danço, eu não tenho ginga nenhuma, eu sou um cabo de vassoura. Mas essa reflexão aqui é outra que André Luiz está nos convidando. Se eu for, vai me engrandecer? Ou se eu for àquela festa, vai me prejudicar? Então é essa reflexão que André Luiz convida. Por que eu estou comparecendo àquela festividade? É uma festividade digna? E aí entra tudo aquilo que nós falamos no início da mensagem. Eu quero que a gente preste bastante atenção nesse próximo ensinamento. Nos encontros esportivos, é melhor ficar à distância se você ainda não sabe perder. Eu gosto muito de futebol, demais. Mas eu parei de ir a estádio de futebol, justamente por não saber perder. E veja bem, a multidão é perigosa. Aquilo que você não faz enquanto sozinho está, municiado pelo comportamento de muitos, você cria coragem. Você cria coragem. Às vezes sozinho você não é capaz de brigar, você não é capaz de bater em ninguém. Mas vendo muitos assim se comportarem, por um conjunto vibracional, por um conjunto energético, você é convidado àquilo e aceita a sugestão. Eu me lembro que a última vez que eu fui num campo de futebol, e olha que a minha cidade é uma cidade com 130 mil habitantes. É uma cidade que os times de futebol aqui não têm tradição estadual, nacional, não. Coisas simples. A última vez que eu fui ao campo de futebol, o time que eu torço estava sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Mineiro, só para vocês terem uma ideia. Dessa quando eu falo de não ser algo de grande porte. E aí quando acabou o jogo, a torcida se revoltou. E eu me peguei querendo me revoltar junto com a torcida. A torcida queria invadir o campo, isso deve ter mais ou menos uns 6, 7 anos. A torcida queria invadir o campo e eu me peguei querendo invadir o campo também. A partir daquele dia eu nunca mais fui em um estádio de futebol. Porque se eu ainda não sei me adestrar, eu preciso evitar. Mais uma vez a questão da vigilância, que nós falamos no início. A questão da vigilância, que nós deixamos bem claro aqui no início. Se você não sabe se comportar, não vá. Se você não sabe se comportar num estádio de futebol,
Se você é daqueles que, ao perceber uma briga, vai brigar, que ao perceber uma tentativa de invasão de campo, vai querer invadir, não vá ao estádio de futebol. Fique na tua casa. Fique na tua casa. E isso vale para todas as festividades. Se você acha que você vai numa festa, e naquela festa, quando surgir uma briga, você vai ser um dos elementos que participará da briga, não vá na festa. Se você não sabe se comportar em multidão, porque a multidão é algo complicado, o conjunto energético da multidão é algo complicado, se você não sabe se comportar em multidão, se você não sabe se blindar perante as energias perniciosas que porventura existam na multidão, quer dizer que você ainda não está apto para estar em multidão. Então, a gente tem que se conhecer. A gente tem que se conhecer. Se conhecer para se precaver de maiores quedas. Se você possui dons artísticos, quanto puder, colabore gratuitamente no trabalho que se efetue, em auxílio ao próximo. Você tem algum dom artístico? Você tem algum dom? Todos nós temos dons. Todos nós temos dons. Todos nós temos dons. Paulo vai nos dizer que há diversidade de dons e que os dons são distribuídos justamente por Deus para o benefício de todos. Para o benefício de todos. Então qual que é o seu dom? O seu dom é o dom da palavra? Então gratuitamente colabore com o dom da palavra. Seu dom é o dom de tocar violão, de cantar, igual o nosso querido amigo aqui, Eduardo Gibelli. Gibelli é um dos cantores mais belos que eu conheço. É dono de uma das vozes mais belas que eu conheço. E o Gibelli não é porque é nosso amigo, não é porque está aqui, todos sabem o quanto eu prezo esse irmão. E o Gibelli é um que possui o dom artístico e sempre que pode, colabora gratuitamente no auxílio do próximo. Nosso querido amigo Eduardo Gibelli faz lives todas as quintas-feiras. Lives onde ele pontua questões doutrinárias, ensinos, junto com a sua música. Então ele soube aproveitar o dom concedido por Deus, fruto do seu trabalho nas vidas sucessivas, em prol de todos que estão ao redor, em prol da comunidade, que é o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Alguns têm o dom da palavra, outros têm o dom da profecia, outros têm o dom de interpretar as escrituras, outros têm o dom da cura. São dons diferenciados, distribuídos em todos nós, para o proveito da coletividade. Nós falamos aqui do Eduardo Gibelli, nós podemos citar aqui o Daniel, que tem o dom da palavra, tem o dom de interpretar as escrituras, tem o dom de ler e de entender Kardec, a codificação, e não segura esse dom com ele. Ele passa para a coletividade. Porque é o dom que conquistou nas vidas sucessivas, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu mérito, foi-lhe concedido por Deus para ser aproveitado pela coletividade. Então é isso, você tem um dom. Todos nós temos algum dom para ser aproveitado em auxílio ao próximo, para ser aproveitado pela coletividade, e não para colocar, para enterrar, né? Como nós temos nas parábolas. Quando é distribuído talento, quando são distribuídos talentos, 10, 5 e 1, que tinha um, falou assim, eu vou guardar. E justamente o que guardou no final da parábola, olha, você vai para onde há choro e ranger de dentes, para as trevas exteriores. Porque foi dado para multiplicar e não para esconder. E não para esconder. Nas comemorações de aniversário, gente, isso aqui é uma questão de educação, hein? Nas comemorações de aniversário, nunca pergunte quantos anos tem um aniversariante. Nem vasculhe a significação das velas postas no bolo tradicional. Carol Vestrin está perguntando, e se ainda não descobrimos o nosso dom? Carol, descobriu, Carol. Vai por mim. No fundo, você sabe qual é o seu dom. Sabia que ouvir o outro é um dom? Que sorrir é um dom? Que prestar atenção de forma ativa em uma conversa é um dom? Que mandar uma mensagem edificante é um dom? Tudo aquilo que ilumina o outro é um dom. Eu tenho certeza que você já descobriu qual é o seu dom.
Aí é só praticá-lo cada vez mais. Nós sabemos quais são os nossos dons, as nossas aptidões positivas. Aí é só botar para frente, não segurar. Joga pro mundo, que é para isso que a gente está aqui. Isso aqui é educação, gente. Você está no aniversário? Oh, mas quantos anos você tem? Não, mas você está velho, hein? Ou então, as pessoas gostam muito de falar assim, não, mas você está conservado demais para a sua idade. Eu não sei se é um elogio ou eu não sei se é uma crítica. É igual, isso aqui a gente pode extravasar isso aqui. Peso, você chega perto da pessoa e fala, não, mas você engordou, hein? Rapaz, a pessoa tem espelho em casa. Ela sabe que ela engordou, ela sabe que ela emagreceu. Não precisa você falar isso para ela. Você fala de educação. Principalmente nessa quarentena. Nossa, nessa quarentena você engordou demais, o que aconteceu? Rapaz, todo mundo tem espelho em casa. Espelho não é uma invenção de hoje. Não precisa de você falar. Então é questão de educação, questão de polidez, questão de simpatia e questão de empatia. Fecha a boquinha. Silêncio, tranquilo. Não pode colaborar, também não atrapalha não. Conduza o empreendimento festivo sob a sua responsabilidade para o melhor proveito, em matéria de educação e solidariedade, que sempre se pode extrair do convívio social. Educação e solidariedade. Conduzir o empreendimento festivo, você está responsável por um empreendimento festivo? Não sei se foram os amigos do Locutor Espírita, me desculpa, eu não sei, eu li aqui o comentário, mas por favor, me diga quem fez esse comentário. As festas, né, muitas festas convidando aos vícios materiais, bebida alcoólica, questões de luxúria, que nós sabemos. Então, se você é responsável por um empreendimento festivo, por uma festa, qual que é o melhor proveito? Aquele que for retirado com educação e solidariedade. Vamos trabalhar com um exemplo aqui. Você vai fazer uma festa para a sua família. E você sabe que na sua família você tem um parente que tem um problema, uma dificuldade com a questão alcoólica. Você vai encher essa festa de bebida alcoólica? Cadê o seu movimento empático? Porque se não tiver litros e litros de bebida alcoólica não é uma festa. Poxa, mas você sabe que você tem um parente, um familiar, um amigo que tem problema, sim? Então por que não evitar? Mas não se pode divertir sem esse tipo? Não, por quê? Claro que se pode divertir. A diversão está em você. Então, se você sabe que você vai prejudicar alguém e você é o responsável pela festa, evita. Faça esse movimento empático. Se coloque no lugar do outro. É importante você se colocar no lugar do outro. E que o seu empreendimento festivo, que a sua comemoração, tenha, assim, como base, a educação e a solidariedade. E o último ensino de André Luiz, no estudo que estamos empreendendo hoje, é o aprender a não criticar a alegria dos outros. Você está lá no teu história do Instagram, e às vezes você passa assim, vê uma comemoração, e vê alguém na praia, aí você fala, mas só sabe farriar. Não critica. Não sabe como é que foi a semana, o ano, o mês daquela pessoa? E talvez aqueles dias ali que ela está numa praia, que ela está verdadeiramente se divertindo, aquilo ali para ela talvez seja a salvação de um ano terrível. Os momentos que ela vai encontrar um oxigênio para não se desesperar. Mas esse amigo meu só fica na festa. Ei, é ele, não é você. Mas isso não é alegria. Ei, para ele ainda é paciência. Aquilo que te faz feliz, talvez não seja o que faz o outro feliz. Mas está prejudicando o outro. Ei, um dia ele vai perceber que está prejudicando ele. Você não precisa ser juiz do outro. Um dia ele vai perceber. A gente não sabe o que passa com o outro. Viva e deixe viver. André Luiz vai nos falar aqui numa mensagem poderosa, um pouco mais atrás. Deixe os outros viverem as vidas de suas escolhas
assim como você queira que os outros deixem você viver a vida de sua escolha. Vamos parar de entrar na estrada do amiguinho. É aquilo que eu sempre falo aqui, nós somos responsáveis pelas nossas estradas e por iluminar os nossos caminhos. Por deixar a nossa estrada... Sabe o que é? Trabalha aqui. Vem comigo, trabalha com esse exemplo interessante aqui. 2 casas, lindo, Gibele, cada um sabe a delícia e a dor de ser quem é. 2 casas. 2 jardins muito mal cuidados. Muito mal cuidados. E aí você começa a cuidar do seu jardim. Começa a plantar flores. Faz uma fontezinha bem simples. Começa a cuidar da grama. Retira aquilo ali que não faz bem. A casa do lado vai olhar para essa casa que está com o jardim cuidado e vai falar o seguinte: "Mano, que bonito. Eu vou tentar fazer isso também." E às vezes vai fazer só num territóriozinho, vai plantar uma florzinha só num territóriozinho, mas já vai começar. Então você é responsável pelo terreno da tua casa, pelo teu jardim, por florir o teu jardim, por colocar um laguinho no teu jardim. E o outro, ao observar que o teu jardim está ficando mais florido, está ficando bonito, está ficando iluminado, quem sabe ele não vai virar e falar: "Eu vou fazer isso com o meu jardim também." Porque se você for lá e cuidar do jardim do outro, se o outro não estiver preparado, ele vai deixar morrer. Ele vai arrancar. Ele não vai gostar, porque na construção mental dele, aquilo lá que é bonito por enquanto. Então a gente precisa respeitar as construções mentais do outro. A sua construção mental já falou: "Não estou gostando desse jardim. Vou plantar melhor. Vou cuidar melhor." Porque a sua construção mental já está nesse nível. O seu momento de vida já chegou nesse ponto. E aí você vai lá e com todo cuidado, com todo desvelo, pega as ervas daninhas, deixa de lado, faz uma maravilha. E aí você convida o outro. Com teu ato, com teu exemplo, você convida o outro. Nós somos responsáveis pelas nossas estradas. Então deixemos as nossas estradas o mais floridas possíveis. Iluminemos os nossos caminhos. E através dessa luz, convide o outro a assim o fazer também. Cada um tem o seu momento. E é preciso saber respeitar. E falando em cada um ter o seu momento, nós queremos deixar aqui um spoiler para o nosso estudo de amanhã, às 10 horas da manhã, que nós vamos conversar sobre as divergências. Ah, que maravilha! Tem alguém que você tem uma divergência? Chama para estar conosco amanhã. Você tem uma divergência? Vem conosco amanhã. Chama aquele teu irmão, a tua irmã, teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu amigo, teu colega de trabalho. Amanhã nós vamos conversar aqui sobre as divergências, 10 horas da manhã. Lembrando sempre que todos esses estudos da obra Sinal Verde estão disponíveis em nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 horas. E nós também, para aqueles que desejam, que anseiam estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e não sabem por onde começar, nós temos um estudo sistematizado dessa obra maravilhosa da codificação kardeciana no Spotify. Nós temos um podcast no Spotify chamado Espiritismo 24 horas. Estamos com leituras, estudos e análises do Evangelho segundo o Espiritismo desde o prefácio. E já estamos no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, falando sobre as causas anteriores das aflições. Jesus nos abençoe, tenhamos um excelente sábado, que os méritos das nossas palavras, se é que existe algum mérito naquilo que falamos, possam alcançar cada vez mais corações e que mais cedo nós aprendamos a perceber que somos a mudança, que somos o caminho iluminado que queremos ver nesse mundo. Beijo a todos, beijo Gibele no seu coração, te amo, irmão, e até amanhã, 10 horas da manhã, com mais um estudo da obra Sinal Verde. Tchau, tchau.